Bem, vamos lá ver a saga do Sinel. Se tudo correr bem, ainda vemos todos juntos. Desagradável, com o apoio de Magnum. 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 Ninguém diz Magnum como tu. Queria mesmo ver este todo. Vamos ver se conseguimos. E hoje temos um regresso, não sei se muito aguardado, mas um regresso. Opa! Rui Sinel de Cortes, que lançou a sua autobiografia. Não posso. E adivinhem, nós vamos analisá-la aqui. Mas lançou em audiobook. Não, mas nós tomámos a liberdade de fazer o audiobook. É verdade, com voz de Filipe Vargas e sonoplastia de Diogo Casinha, apresentamos hoje o primeiro volume desta saga. Antes disso, a boa notícia é que a Magnum ainda está Pois connosco. Ainda não trocou o extremamente desagradável por aquele podcast que ouvimos aqui no último dia, sabem? Sim, sim. Mas deve ser sol de pouca dura. Pois é, até porque o amigo da... Agora ia dizer da Helena Isabel. Não, da Helena Coelho. Isso. É bem capaz de tatuar o prazo de validade do Magnum no braço e aí pronto, não temos hipótese, não é? Portanto, é isso. Vamos aproveitar o tempo que nos resta e lembrar que não existe nenhum outro gelado tão multifacetado como este. Já Magnum temos aqui em os versão, três. Pinta? Pint? Acho que é pint. É pint. Pint. É perfeito. copo, não é é? um pint, é, É como a isso. cerveja, não É é? isso. Um pint. É perfeito para quem quer ficar à noite em casa a ver uma série. Então é o Magnum em versão pauzinho, não é? E é ideal para quem, como eu, nunca quer estar quieto e prefere ir comendo em andamento. E Magnum Bombom, já sabem, é o meu ponto fraco. Não sei se já dissemos aqui, mas nada é tão crocante como Magnum. Vamos então a isto. É tipo um podcast dentro de outro podcast. Estou muito entusiasmada. Caso com esta ontem podia ter estreia, nos comido um e próximos não dias. comi. Isto não é só extremamente desagradável, isto é sobretudo o Sinel dos Anéis. Sinel dos Anéis. Sinel dos Anéis. A escolaridade do rei. O livro chama-se Uma Monstro. coisa a sério. O livro chama-se Monstro, que parece o título da biografia de um assassino em série, e esperemos que não venha a ser estes episódios. Rui Nem Sinel série não, porque só quer matar uma. Queres tu? Rui Sinel de Cortes. Já estás a spoiler. Desculpa. Não sei, vocês se calhar também vão a hate, não esteja já a escolher. acaso gosto Rui bué, Sinel de Bárbara. Cortes não nos fala Boa apenas da escolha. sua carreira enquanto humorista, fala-nos da primeira infância, dos tempos de escola e de como já era um campeão nessa época. Ele não conta, talvez por modéstia, mas tenho a certeza que quando nasceu ele nem sequer chorou. Disse logo, chegou o campeão. A escola sempre foi demasiado fácil para mim, o que fez com que nunca me interessasse. Nunca chumbei, embora tivesse repetido a 4ª classe e passado um ano com 5 negativas quando o limite eram 2. Sim, desde cedo percebi que comigo não havia impossíveis. A escola era tão fácil, mas tão fácil para ele, que teve 5 negativas. É o que eu digo também fantástico. sempre sobre o corta-mato, por exemplo. Era tão fácil para mim que eu ficava sempre em último nas provas, porque nem sequer me esforçava, percebem? Claro. Ele não puxava por mim. Bem, estamos aqui a brincar, mas atenção que a escola foi um período especialmente difícil para o Rui. Ele passou por muito. Ai, que horror, a sério, mas maus tratos, bullying, fome. Não, pior, ele passou por Nunca me transportes aconteceu. públicos e dias Vou-vos de chuva, dizer já. um sofrimento inominável. A escola Vou já dizer que só comecei a ter negativas no secundário e foi porque claramente fui para uma área que não devia ser a minha. E foi só a matemática e fisicoquímica. As restantes disciplinas tinha sempre positiva. E boas positivas, na realidade. sempre foi um infortúnio, um pesar, um desprazer. Todo o processo era penoso para mim. Nunca soube o que era ser levado à escola de carro pelos pais e entrar diretamente num pátio sem apanhar chuva. Ir à escola, para mim, era um processo demorado, lento, desinteressante. Foi o primeiro contacto com a inevitabilidade do contratempo. Acordar com o despertador de madrugada, vestir uma roupa que não era a que eu queria, apanhar 3 transportes públicos, Ai, passar bem. 5 ou 6 horas a ouvir matérias Melancólico. apresentadas de forma desinteressante e ainda fazer trabalhos de casa. Isto é de fazer chorar as pedras da calçada. A parte dos trabalhos de casa, então, matou-me, foi a estocada final. Depois daqueles horrores todos a que era sujeito, ainda vinha a crueldade do TPC. Não há limites. Há limites, sim, para o mal que se pode fazer a uma criança, Ana. Para vocês, a escola também Chegaste, foi o sim, primeiro senhor, contacto Bia. com a Acho que inevitabilidade sim. do contratempo? Sim. Pois. Fui expulso do Colégio João de Deus em Ninguém idade é berlinho. pré-escolar. Digamos que não esperei a chegada ao humor para mostrar a minha rebeldia. Eu já nasci assim. Tal característica assim. não era bem vista num colégio de betos no eixo lar do Rato Estrela. A escolha deste colégio terá sido influenciada pelo lado sinel de cordes da família, já que os meus avós paternos viviam um pouco abaixo. A minha avó Bia sempre comentou que, quando me ia espreitar ao recreio, eu era o único aluno que usava o boné ao contrário. Talvez Epá, essa por tenha amor de sido a Deus. primeira manifestação de uma criança inconformada com o pré-estabelecido. É Epá. Bonnie and Clyde. Exatamente, claramente o gajo que usava o chapéu ao contrário era um inconformado com o estabelecido. Era como Olha a Olha que Nelly. fixe, Era muito como a bem, Nelly. Nerf. Rele- Não sabia, pá, Lembro mas que eu não. estamos a ouvir a biografia Sim. de Rui Sinel de Cordes. Ele ainda andava a descer o escorrega, já era um inconformado com Era. o pré-estabelecido. Aliás, eu disse descer o escorrega, que Pois estupidez. É disseste. óbvio que o pequeno Rui era daqueles que sobem o Sobe o escorrega ao contrário. E se isto não é um sinal de Pá, inconformidade? olha, eu também, quando comecei a aprender a andar de bicicleta, eu pedalava para trás e os meus pais passavam-se comigo porque eu pedalava para trás em vez de pedalar para a frente
Eu achava que era só tontinho, mas afinal sempre fui um inconformado com o pré-estabelecido. Mesmo É não um sei o que sinal. será. Enquanto... Vais ter que te segurar um bocadinho. Vai, vai, Desculpa, vai. tá bem, desculpa. Enquanto os outros espanhóis estavam para ali com os seus bonezinhos para a frente, surgia, erguendo-se no meio da multidão, o pequeno sinal de pala para trás, indicando o caminho. Neste caso, o caminho da saída. Calculo que se todas as educadoras de infância tivessem de lidar com crianças como eu, a profissão estaria agora extinta. Eu juntava a esperteza, a lata e temperava com uma noção demasiado correta para a idade do que devia Demasiado dizer ou fazer correto. para provocar irritação ou desconforto. Questionava a razão de ser de tudo. Porquê é que tenho de comer sopa de massas se isto sabe a água suja? Gelado de baunilha? Eu quero vianeta. Até aqui tudo bem, diz o leitor. Talvez seja o melhor momento para vos dizer que, Como é que é, Rico? além disto tudo, também paguei 20 escudos a uma menina de 2 classes acima para mostrar a cor. Oh, não! Bem, O que é que este gajo disse? Pá, pera lá, calma, vamos voltar atrás, desculpa. Diz o leitor. Talvez seja o melhor momento para vos dizer que, para além disto tudo, também paguei 20 escudos a uma menina de 2 classes acima para mostrar a cor. Oh, não! bem, a vianeta tecnicamente também é um gelado de baunilha, Isto mas talvez... escalou Mas foi muito rápido, depressa. passamos de sopa Fomos da Vianeta para o carrossel assim, olha. A vianeta Epá, tecnicamente foda-se. também é um gelado de baunilha, mas talvez não seja o que importa Epá, mais por aqui amor a de analisar Deus. agora, não é? Bem, 20 ele avisou que a escudos, criança é? já era um combinado raro de esperteza, lata e uma noção demasiado correta para a idade do que devia fazer. Era um gênio, portanto. À distância, calculo que eu tenha achado que, com 5 anos, era mais do que tempo de ver a minha primeira Como convenci uma criança de 7 anos do sexo oposto a mostrar-me por 20 escudos, foi matéria do espetáculo Je suis Cordes, onde conto a história. Ah, que Como pena é que ter é, perdido Câmara? esse. Bom, mas vamos a mais episódios do percurso escolar de Rui, Je suis daqueles cordes. que qualquer um faria questão de ter na sua biografia. Sabem? Aqueles momentos que importa eternizar. Na primeira aula de Química, vim para a rua por estar deitado para trás com os pés em cima da mesa. A professora disse que ia marcar falta a vermelho. Eu respondi enquanto saía da sala: marque 2, que eu pago depois. Epá, por amor de Deus. Ganda rei. Ganda patrão! Bom, mais tarde acabou por concluir o ensino obrigatório, provavelmente porque os professores já estavam fartos de o aturar e o passaram, e chegou à altura de se candidatar à faculdade. Isto, claro, se Foi. o sinal de cortes fosse um mono, como todos os outros finalistas. Mas acho que já deu para perceber que ele é especial. Especial até no sentido de dever ter tido algum acompanhamento especial para lhe explicarem como funcionava o acesso ao ensino superior, porque hoje em dia dá-me ideia que ainda não percebeu. Não queria sujeitar-me às regras do sistema de ensino porque me pareciam descabidas. Era suposto os alunos preencherem um papel com as opções de acesso à faculdade. Nesse papel, no lugar do curso pretendido, havia 3 opções. Em primeiro, o curso desejado e em seguida os outros 2. Se não tivesses média para entrar no primeiro, seguias para o segundo e assim Certo. sucessivamente. Na primeira vez em que vi o impresso à frente, eu nem Não queria sei, acreditar. Kito. Então fazemos os testes para saber a vocação, mas depois, por causa de uma 10ª, se não der para médico, vou para advogado. Isto parecia-me de loucos. Não me queria sujeitar a esta insanidade. Isso seria de facto uma insanidade, Rui. Loucura. Mas não era assim que funcionava. Nem é assim que funciona, não é? Para já podes candidatar-te ao mesmo curso várias vezes em diferentes universidades, não é? Certo. E depois, em princípio, medicina e direito não dá, não é? Porque Exato. nem sequer têm os mesmos exames. Mas é incrível ele manter este nível de revolta ao fim destes anos todos, quando não chegou a perceber propriamente o que é que estava em causa, não é? Não leu bem o formulário. Vai daí, acabou na Universidade Autónoma. Tudo por causa do mal-entendido. Ou de más notas, se calhar foi isso. Com o meu primeiro ordenado, paguei a inscrição na Universidade Autónoma de Lisboa no curso de Fantástico. Ciências da Comunicação. Com o segundo, Ui. comprei 3 blusões de capital de cores diferentes, preto, óbvio, bege, não é por ser verão que eu me vou vestir que nem um gaiato. E agora, atentem nisto, terceira cor, Bordeaux. Sim, uma cor para quando queria parecer extra perigoso. Os dados estavam lançados. Aproximava-se setembro de 1998 e eu estava pronto. Primeira aula, pés na porta, impacto imediato. Aqui estou, o futuro é meu. Imaginem, pá, vamos dizer uma cena. Eu só queria imaginar os colegas do Cinel de faculdade a ouvirem isto. Sabem? Era a única coisa que eu queria. É porque normalmente no meio destas merdas todas há sempre quem se lembra das pessoas em causa. Pá, isto Vocês é também tudo se lembram dos bizarro. blusões que compraram para estrear na faculdade? Não. Não faço ideia. Nem sequer de um blusão Bordeaux extra piroso. Quer dizer, Eu lembro-me dos 2 casacos que eu tinha, um dos New York Yankees e outro dos Boston Red Sox, que era aquilo com que eu andava sempre vestido em 2012, quando entrei na faculdade.
extra perigoso. No primeiro jantar de turma apanhei um coma. Não um puto, anda coma, mas mesmo um coma alcoólico com ambulância, hospital e a minha mãe a chorar. Tive de faltar Fantástico. uma semana às aulas. Quando voltei fui recebido como um herói. A verdade é que cresci em plena cultura de álcool lusitana que coloca Portugal, há muitos anos, em posições de liderança no consumo de espíritos líquidos. É Epá, verdade por que o amor sinal de de Deus. cordes não tem culpa, quer dizer, uma pessoa nasce neste país à Não, beira é da absurdo. vontade, campeão do consumo de espíritos líquidos, é natural que venha a desenvolver o chamado alcoolismo, não é? Por mais que não queira. É uma questão nacional, Sim, não é? é a tradição, Claro, até claro. fica mal. Sim. Gosto também do facto de ele dizer que apanhou um coma, como quem apanha uma gripe, não é? Pegaram-lhe um coma, ele ia a passar, espirraram-lhe Contraiu, safari e contraiu. cola. Pronto. É isso. Espirraram-lhe safari e cola para cima, ele ficou knockout. No terceiro ano, deparei-me com a caixa de Pandora chamada Escrita Criativa. As aulas eram dadas por um professor sensível, admirador de Flor Bela Espanca, e eu garanto-vos que lhe dei tareias literárias pontuadas a palavrões e lugares pouco comuns. Os exercícios eram livres e eu ainda mais. Defendia-me dos olhares e das críticas com um gigantesco escudo chamado Miguel Esteves Cardoso. Palavrões não é literatura? Como se sai desta, professor? O amor era Não, isto é bué main character syndrome, é um bocado. E eu gosto do Cinela, eu era atenção. mais. Pumba. Se o Miguel Esteves Cardoso sonhasse que ia servir este fim, aposto que tinha ido para marceneiro ou assim, mas atenção que entretanto houve aqui um volte-face. Eu já não queria ser jornalista. Ideia ridícula. Não nasci para dar as notícias, eu estou destinado a aparecer nelas. Ai pá, certa por maneira- amor de Deus, puto. Olha, isto é tão parvo, man. É que, imagina, mesmo que não tenha sido ele a escrever isto, que eu duvido que tenha sido, ok? Man, autorizar que alguém escreva isto por vocês, puto. Nunca, nunca na minha vida. É verdade, um bocadinho com Manuel Palito, não é? Que Epá, também não foda-se. nasceu para dar as notícias. Fui fazendo as minhas primeiras atuações de stand-up comedy. Aquela que considero a primeira vez a sério foi no Bastidores, onde o Hermanos José estava a organizar um concurso de stand-up. É engraçado que hoje não considero isto nada a sério. Stand-up é a beleza das palavras canalizadas pela expressão artística. Não deve entrar em concursos. Sobretudo em concursos que eu não ganho. Acho que a continuação da frase era esta. Então, mas espera, o Rui Sinel de Cordes, que é autor deste livro, não ganhou? Não ganhou esse concurso e ainda bem, porque de outra forma poderia depois comparar-se a Andy Warhol, Beatles, Einstein ou Van Gogh. Warhol foi rejeitado em museus, os Beatles não eram bons o suficiente para a Epá, Decca por Records, favor. e até Einstein foi expulso da escola por ser lento. Vincent Van Gogh só vendeu um quadro em vida, Ok, desculpem, isto é o síndrome de Kanye West. Malta, desculpem, nem me lembrei. mas ele é o Vincent Van Há Gogh. uma comparação. Conclusão, há várias. Creio que Conclusão, sim. até É foi o bom síndrome não Kanye ganhar, West, porque síndrome os de grandes Steve génios Jobs. nunca ganham, não é? Ele é que na altura ainda não sabia disso, então saiu de casa decidido a vencer. Nessa noite estava tenso. Compus-me no meu quarto Era e woke, arranquei depois da showman, casa da sou minha woke. mãe para mais Ué. um momento de ambição. Ouvi Eminem no carro até ao Bastidores e cantava repetidamente aos berros que só tínhamos um shot. Não podia perder a hipótese de rebentar. E por falar em ter só um shot, ou 9 ou 10. Coitado do Em Eminem. 2005, tomei a decisão de ser humorista a tempo inteiro. Desisti do meu emprego de designer e mantive-me como bartender em Cascais. Nessa última sexta-feira de trabalho, inicia-se a minha nova vida, mas também mais uma noite no bar da Marina de Cascais. A noite tornou-se longa, os festejos bem regados. Num regresso a casa, embrulhado na loucura de 4 amigos num carro que eu conduzia ébrio, ao som de Tony Carreira aos berros, stop, disse a polícia. Loucura! Não sei o que é pior, Stop. se Puto, stop, disse a polícia wild. seres apanhado com álcool, se seres apanhado ao ouvir Tony Carreira. Aos berros? Quer dizer, sei Sim. o que é pior, mas ao menos esse não dá prisão. Já os 1.5 É o Rui Sinel de que o Cordes, Sinel de Feiro. Cordes acusou davam direito a 2 anos sem carta, mas como é óbvio, ele, a mesma pessoa que passou de ano com 5 negativas, também ia conseguir passar pelo Tribunal de Cascais, incólume. É Fui difícil. apresentar-me a julgamento na segunda-feira seguinte no Tribunal de Cascais, exatamente à mesma hora que a minha mãe me tinha pedido para acompanhar a uma consulta decisiva relativamente ao seu cancro. Não sei o que me custou mais, ter de ir pela primeira vez a tribunal enfrentar uma pena dura e desconhecida ou deixar a minha mãe sozinha na consulta e na sua incompreensão. Em tribunal mostrei-me arrependido e desolado. A pièce de résistance, o momento em que me perguntam se era verdade que precisava do carro para trabalhar, I got this. Não só é verdade, como perco também a maneira de sustentar a minha mãe, que é doente oncológica. Tiro certeiro. Namush. Bingo. Se falhasse a carreira de humor, outra, como ator dramático, estava garantida. Ah, pá, por 0 amor. dias sem carta.
Como Cirela aprecia termos em Por francês, amor depois de de Deus. Justicorde e da Olhem o juiz a reavaliar, a reapreciar o caso agora. esse de Não pode, resistência, como é lógico, mas eu tinha digo graça. que também é um Tiago Grila, avant la lettre, uma vez que também vem para a praça pública gabar-se das suas ilegalidades. Olhem mano, para mim, por amor de que Deus. menti em tribunal, Bem, inventando que Elson, estás sustentava bem? a minha mãe com doença oncológica. Eu estou pronto para uma carreira de ator dramático, que espero que ainda venha a concretizar-se, na verdade. Imaginem-se nele como vilão da novela da noite e eles, calma, não é preciso seres assim tão mau, Isso. nem sequer é verosímil. E ele, não consigo, é mais forte do que eu sou mesmo Bera, perguntem à setora de Química. Quando decidi fazer o Black Label, poucos humoristas em Portugal se tinham apresentado com um solo de 1 hora e Rapaz, da tem que- minha geração. Têm um caderno? Eu tenho folhas. Comecem, sim. por favor, a Tá tomar bem. nota dos recordes, que são muitos, vêm muitos. Fez um solo de 1 hora, foi o primeiro, quer dizer, o primeiro com menos de 30 anos e o primeiro com um blusão Bordeaux. Memento Mori. O espetáculo era sobre a morte e eu sentia-me falecido por dentro. E nem o facto de ter sido a primeira sold out tour me animou. Sim. Pela primeira vez, nem uma cadeira nas 25 Não, isto eu acho que foi alguém da Renascença que o fez com alguém. datas ficou livre. Penso que foi a primeira vez que isso aconteceu em Portugal. Não se percebe se foi a primeira vez que um espetáculo esgotou em Portugal ou se foi a primeira vez que um espetáculo protagonizado por uma pessoa falecida por dentro esgotou em Portugal. Que é essa? A já anunciada dupla tour O Início é o Fim, uma ideia megalómana de fazer 2 espetáculos interligados no espaço de 10 meses. Era a ambição levada ao extremo. Algo assim nunca tinha sido feito em Portugal. Bem, Os recordes começam a ficar cada vez mais específicos, agora são 2 espetáculos interligados no espaço de 10 meses. Também foi a primeira vez em As Portugal. salas para 2 espetáculos foram esgotadas meses antes de estes acontecerem. Muitas, 1 ano antes. Não sei se alguém em Portugal já esgotou espetáculos com 1 ano de antecedência, Epá. mas fica aqui escrito por ser verdade e porque nunca o irão ler em mais lado nenhum. A Claro que não, passa. porquê? Porque as pessoas não querem que se saiba. Isto faz tudo parte de um plano maquiavélico da nova ordem mundial para que ninguém se aperceba do sucesso de Rui Sinal de o Cortes. quê? Ao longo de 20 anos, fui o único humorista na história de Portugal a ser-lhe retirado o direito de transmitir um programa, a ser multado pela ERC e a ser-lhe instaurado um processo-crime por uma piada escrita no Facebook. Oh, E meu mais, Deus. ele não está a querer falar disso porque é modesto, mas também foi o primeiro a lançar um boneco, Que boneco. o Sinelinho. Opa, estás a inventar. Não estou. Nesta tour, aconteceu outro pormenor importante. Lancei o meu boneco, o Sinelinho, que funcionava como pen para os meus espetáculos anteriores. É a verdade. primeira edição numerada desapareceu toda. Mas é um Era tipo uma um pena. Donaldinho. Sim, Mas há sim. pessoas que têm. Sim, pelos vistos sim, desapareceu tudo. É um Eu gajo só do espero humor que o Sinelinho negro, seja um Kiko. boneco com um bonezinho para trás em homenagem aos Sinelinho. tempos em que ele era o mais rebelde do recreio da João de Deus. É pá, a Foi Joana o é primeiro lixada, teste meu. para aquilo em que já pensava na altura, o lançamento de uma plataforma paga onde Era. iria produzir os meus conteúdos. Hoje chama-se Cortesflix e é um sucesso há já 4 anos. Sempre tive o cuidado de gravar os espetáculos, mesmo quando ninguém fazia isso em Portugal. Eu ainda não sabia na altura que o sistema de Star System em Portugal iria transformar-se na gigantesca rede de interesses, agendas e jogadas de bastidores que temos hoje, mas a que existia na época já cheirava suficientemente mal para o meu nariz apurado. Opa. Mais uma das muitas qualidades de Rui Sinal de Rui Cortes, o Sinal. faro apurado. Saiu Shit logo que isto talker. do Star System português ia dar porcaria e começou a guardar os seus trabalhos todos, primeiro numa pen, o Sinelinho, depois no Cortesflix, como aquelas pessoas que começam a guardar dinheiro debaixo do colchão porque já não confiam nos bancos, Por sabes? acaso, Sim. como sabemos, com as coisas Nem que que é sabemos rescache. dele, não é? Até agora sempre pensei que a criar uma plataforma de streaming fosse a HBO macho. Aí é Já bem, tinha Ana. conversas Fogo. especiais de stand-up. Um dia destes, brincava com o Tochas sobre quem tinha mais em Portugal, se eu ou ele. Ligou-me a dizer que era eu, mais 1 ou 2. Quantidade não significa qualidade, mas ter a criatividade para apresentar um solo todos os anos, isso não é para qualquer um, em nenhuma parte do mundo. Rui Sinal de Cortes não só é o mais jovem a fazer 1 hora de espetáculo, que vende mais bilhetes e com mais antecedência em Portugal, é também dos mais prolíficos humoristas do mundo, já tem lugar reservado no livro do Guinness. Mas desengane-se quem pensa que o caminho foi fácil. Na véspera do seu primeiro espetáculo de todos, não tinha vendido bilhetes nenhuns. A FNAC quê? do Colombo era o único local onde se vendiam os bilhetes. Pode dizer-me quantos bilhetes estão vendidos para o Black Label? Perguntei a uma menina rechonchuda. 2 bilhetes vendidos. Arrastei os pés para o parque, entrei no carro e chorei. Tinha sido tudo em vão. Tinha conseguido a completude, mas não havia ninguém para ver. E vocês, quando atingiram a completude, estava lá alguém para ver? Ainda não atingimos. Também não. Às vezes é um bocado embaraçoso também Pois estás é. a atingir a completude com pessoas a assistir, não é? Pois. Bom, deixem lá. Também não me sinto completa, sinto-me só completamente inútil, sobretudo quando me comparo com alguém que já conseguiu tanto.
Quando recebi a notícia de que podia fazer o Gente da Minha Terra Europa, chorei. Estava em casa, numa tarde como outra, já à espera de respostas. Tocou o telemóvel. Era o Boucherie. Vai ao mail. Desliguei, abri o mail e lá estava a confirmação. O programa tinha sido aprovado. Vai Eu ao já mail. podia começar a gravar, mas apenas comecei a chorar. Este homem não faz mais nada que não chorar. Más notícias ele chora, boas notícias chora também. SIC Notícias. Ele era tão duro no colégio e agora é esta flor. Aprovam-lhe um programa na SIC Radical e ele rebenta num pranto que é feito do Durão que outrora exigia Vianeta. Não percam o próximo episódio. Pedro Vai Durão ser está a de trabalhar fazer com chorar. bolinha. Quando? É amanhã, vai ser de fazer chorar, pelo menos. Olha, tive Ele acordado chora até tarde sempre. ontem. Não devia lançar só um sinelinho, devia E não também tinha lançar título umas para hoje. pantufas, que eram uns chinelos de quarto. Epá, Que ela tinha Perceberam? preparada É desde assim, o princípio. Ela não era? segurou-se bem o episódio todo. É verdade, isso temos que Muito conhecer. bem, muito bem. foi só nos momentos finais é que a Ana resvalou. Então eu livro quase que a semana toda, não? Bem, isto era a escolaridade do rei, mas aqui isto devia ser só qualquer coisa do anel. Está mal. As 2 torres e os 47 hotéis. Epá, por amor de Deus. Extremamente desagradável, com o apoio de Magnum, Vamos esquipar aqui. do sofá. Sem esquecer. Tão interessada assim em vida e obra de Rui Sinel de Cordes, além de mim, claro. Vamos então ao segundo capítulo desta epopeia. O Sinel dos Anéis, Tão bom. as 2 torres e os 47 hotéis. Se bem se lembram, no último episódio tínhamos deixado o nosso herói a chorar, depois de saber que ia ter um novo programa na SIC Radical. Chorar a felicidade, não é? Sim, mas muito comovido com esta notícia de que ia fazer o Gente Porra. na Minha Terra, Europa. Não dei nada, fui só Assim que jantar com enxuguei as amigos. lágrimas, sentei-me ao computador. Não Sabia digam disparados. exatamente qual o primeiro trabalho a fazer. Comecei pelos hotéis. Preparei um e-mail que continha a explicação do projeto, selecionei todas as cidades que ia visitar e dentro delas apenas os hotéis de 4 ou 5 estrelas. Fui individualmente ao site de cada um deles e procurei contacto de gerente, diretor e responsável de marketing. Os resultados foram estrondosos. As propostas, aliás, amontoavam-se. Tão interessante este As livro. propostas amontoavam-se. Os hotéis lutaram entre eles para decidir quem teria a suprema honra de hospedar Rui Sinel de Cordes. Ao mesmo tempo percebemos que este passou ao lado de uma carreira como influencer, tal o talento que demonstra para sacar estadias de borla. Eu ingenuamente pensava, quando ele disse a primeira coisa a fazer, que era escrever o guião, não enviar e-mails a diretores de Também marketing, fui para aí. é prometer que tirava uma fotografia no buffet do pequeno almoço. Mas realmente, como é que ele ia concentrar-se a fazer piadas sem antes saber se ia dormir no Hotel W ou no Possivelmente, Novo? Pacheco. Em Barcelona, tinha uma oferta do Hotel W, um 5 estrelas em cima do mar, mas Ai, não. optei por Em cima outro, do não mar. menos luxuoso, em frente à Casa Gaudi. Em Epá, por amor de Deus, pá, isto é tão estúpido, mano. Tinha um no meio do mar com luxo, mas eu, humilde, optei por outro. Paris, mais 2 ofertas de parceria com hospedarias de 5 estrelas. Como não consegui optar entre uma Está a suíte ver, com é que no varanda micro. com vista Não está para a nada. Opéra ou um quarto É porque está no demasiado seio de alto. Saint-Germain, decidi-me pelos 2. Fiquei 2 Ah! noites perto do Louvre e outras Está 2 no demasiado meio alto. das noites latinas parisienses. Se estivéssemos no Quem Quer Ser Milionário e a pergunta fosse que humorista português disse esta última frase, eu apostaria tudo no Hermano José. Mas com a diferença de que o Hermano paga, não é? Ele quer ficar junto ao Opéra, fica. Não precisa de passar uma noite em claro em busca de parcerias, não é? Certo. Parecendo que não, torna a experiência um bocadinho mais pelintra. Não está, então é Ok, culpa estou do junto ao Yellow. Opéra, Tem 2 mas streams só porque é à abertas. lá, porque se fosse à Paguet, estava no Ibis de Janvier. E não tinha mal nenhum, atenção, só não dava é para ocupar 3 páginas de biografia com alojamento. Então, mas ele há de contar alguma coisa sobre o programa que gravou pela Europa, não é? Conta pouco, Inês, conta pouco. Conta mais sobre as alturas em que não conseguiu gravar. Avistamos um tradicional bar de absinto. A frase "Ó Alberto, temos de gravar uma cena a beber absinto", é típico. Levou a 2 absintos. Ao terceiro, o Nuno já não conseguia fazer zooms e a mim já me cheirava a erva. Não tínhamos condições para continuar a gravar e Epá. regressámos ao Hotel Kapinski, onde nos esperava uma suíte a custo zero, santificada parceria comercial. Foi das melhores Epá, suítes de por amor hotel de em que Deus. já fiquei na minha vida. Tinha uma sala de estar com um espetacular sofá vermelho de cabedal com botões. Queimei-o com ganza. Relaxem. Eu corrigi o problema antes de sair. Deixei uma almofada em cima. Que rebelde. Epá, que loucura. Ontem ficámos a saber que respondia mal à setora de Química e que apanhou um ganda coma. Hoje que queimou sofás de cabedal em hotéis Com pela Europa ganza. fora. Não há Faz cabedal limites. igual ao seu casaco. Exatamente. Com botões também. Sim, sim, ele identifica-se muito sempre com coisas com cabedal e botões. Não há limites para a ousadia deste homem. Bem, como era permuta, também não teve de dar o cartão de crédito, não é? Assim também eu queimava sofás com ganza, sabia que eles não vinham atrás de mim. Quer dizer, não queimava nada, primeiro porque tinha de saber onde é que se compra, que eu não sei, e depois como é que se fuma, porque também não sei. Quem é que eu quero enganar, não é? Eu sou a pessoa menos cool que poderão conhecer algum dia. A minha biografia seria mesmo muito, muito fininha. Era tipo, nasceu
cresceu pouco e arranjou um trabalho. Era um Fim. panfleto. Fim, era um panfleto, era só um folheto. Nada de fama, nada de after parties, álcool, drogas, sexo e rock and roll. Quer dizer, drogas sim, se as de farmácia contarem. Mas eu percebo que o Sinal de Cores esteve num nível de estrelato em que poucos portugueses terão estado até hoje. Epá, isto é tão Eu lixado. iniciaria uma viagem que me levaria às descobertas da fama, after parties, álcool, drogas, sexo e rock and roll. Colecionei amigas coloridas, one night stands, engates, namoradas, namoraditas, amantes, lances, flirts, casos, paixões, paixonetas e strippers que não me cobravam. A stripper que não cobra é o bónus level da masculinidade. O Epá, que ridículo, pá, isto é tão estúpido, mano. epítome da virilidade. Por amor de Eu não Deus, estou a dizer estamos no ser segundo estúpido ainda, e desse deve achar ser que o a stripper terceiro. se apaixonou por ti. Refiro-me a ser tão campeão que, apesar de não teres pago nada no bar da especialidade, a geisha convida-te para jantar no dia a seguir e paga-o porque também ela, de vez em quando, precisa da companhia de um homem a A sério. geisha. Opa, não! Já ontem as pessoas desconfiaram e eu sei que hoje vão Foda-se. perguntar isso de novo, por isso eu quero aqui dizer que isto Pá, isto é uma ego trip fodidíssima. Eu está tudo nunca escrito no livro. Isto é pensei. verdade, não fui eu que inventei nada, este livro existe e as coisas estão mesmo lá escritas. Até essa parte da stripper que não cobra. Exatamente, achas que eu era capaz de inventar uma coisa dessas? Como é que eu ia saber que a Que é que eu stripper achei que que não disse? cobra é o bónus level Ah, da que na nossa masculinidade? idade. O epítome da virilidade. Eu não sei, eu não percebo nada disso. Eu, nunca epá, eu relacionei. nunca percebi a necessidade de alguns homens terem que afirmar a sua masculinidade com toda a força. Sabem, tipo, qual é que é a necessidade de estarem aqui constantemente? Eu sou um gajo bué bacana, man. Pá, cuidado comigo, é que eu sou um macho. Pá, não percebo esta cena, man. Não consigo mesmo conceber. Qual é o objetivo? One night stands, É que isto amantes. até afasta mulheres, isto não as atrai. Não sei que tipo de mulheres é que isto atrai, honestamente, mas Lances, flirts, o máximo que eu colecionei Sim. foi selos. É tão triste quanto isso. Que é Eu pensava coisa que a esquisita, stripper que né? não cobra é só uma pessoa Mas é com isso. pouco olho para o negócio. Nunca me passaria pela cabeça que É, fosse bué da uma estranho, senhora né? que precisa de um homem a sério e muito menos me ocorreria que um homem a sério fosse o Rui Sinel de Costa. Verão de 2018. Da SIC Tenso. chegou Veneno, em forma de nomeação para os Globos de Ouro na categoria de Humorista do Ano. A minha pele, rija e impenetrável. Estava em Valência de férias com a Filipa. A minha mãe ligou-me com a notícia. Eu disse que devia ser algum erro, sem prestar muita atenção. Terminei o copo que estava a beber com a Filipa numa esplanada e fomos dormir. Não houve qualquer tipo de celebração. Quem é a Filipa? Agora, com 45 anos, posso escrever que a Filipa é o amor da minha vida. Naquele verão, uma miúda mulher de 25 anos no corpo, mas pelo menos 65 na cabeça, dizia nas primeiras vezes em que estivemos juntos. Só se dá para aturar. Nota-se- Estava sempre a Aquele olhar para- da avó. Ela estava assim, ó Rui, compra-me uma raspadinha. Nota-se que é um homem muito experiente, ele sabe como agradar a uma mulher. Nada melhor do que segredar-lhe ao ouvido numa das primeiras vezes em que estão juntos. Tens 25 anos no corpo, mas 65 na cabeça. Mas porquê? Será que ela passava a vida a dizer-lhe, Rui, leva casaquinho, que diz que vai fazer frio? É uma mulher fora do seu tempo, com um espírito envelhecido, dotada de qualidades e moral que infelizmente se tornaram desajustadas à sociedade atual, mas adequadas a mim. De entre todas as coisas de que gosto, o que eu prefiro é olhar para ela. Ali centram-se todas as linhas do universo numa desordem ordenada que me descansa. ai Os pá, olhos por são amor de Deus, puto, que é azuis isto? como os mares que sulcamos de tempos a tempos. Opa, mas é a namorada dele agora. É, Ah. acho que ainda é. Pronto. Isto de vez em quando transforma-se noutro tipo de livro, não é? Pois De é. repente passámos assim sem aviso do ganda maluco que queimou o Maple do Hotel Kapinski e que ia jantar com stripas sem levar carteira para esta espécie de Afonso Noites de Luar, Eu super apaixonado. Exatamente. Tudo bem, nós ouvimos e não julgamos. Desculpem ter interrompido uma declaração tão linda. As linhas que deslizam até à ponta do nariz são delicadas como as suas mãos. Há Ah, dias papai. em que acordo como um furacão. É fácil pensar que essa força vem da minha infância, do meu coração, testosterona ou confiança parva, mas vem dos elogios que ouço em casa. Por acaso há muitas coisas na vida que nós não percebemos bem. Viram da testosterona ou do coração? Uma pessoa fica na dúvida, não é? É porque é muito fácil confundir. Tipo, ajudar Baralha-se. ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Ai, meu É porque Deus. se tem bom fundo ou porque se é muito macho? Não sei, não é? Agora, eu Epá, nunca isto é- encontrei que Rui fosse um furacão graças a elogios que houve em casa. E aqui se prova mais uma vez a minha teoria de que é má ideia andarmos a elogiar-nos uns aos outros no seio do lar. É depois o ego fica tão insuflado que até temos dificuldade em sair pela porta. Mas que elogios são esses? Ele vai revelar, claro. Achas que ele agora ouvia elogios e não os reproduzia para ficarmos todos a saber? Que sou melhor, mais valente do que os outros, que sou capaz de tudo e que nunca conheceu ninguém como eu. E eu acredito, porque eu sei, nesses momentos, que o amor não pode mentir.
Ai, meu Mas isto não era Deus. uma história sobre os Globos de Ouro? Era claro, perdemos aqui no meio de tanto mel, Pois. mas vamos lá. Sendo que ele não precisa de receber prémios Porra. nenhum, pois já tem a Filipe a assegurar que ele é o melhor e o mais valente de todos, como nas histórias dos príncipes e princesas, o maior do reino. Eu não tinha qualquer intenção de Mega aparecer Pedro. nos Globos de Ouro, competição de fachada que esconde variados jogos de interesse político e económico. Não é Certo. à toa que alguns dos últimos vencedores pareçam muitos cadelinhas do sistema. É porque o são. É tudo uma grande brincadeira, mas eu não queria fazer parte dela. Alguns dos últimos É vencedores. porque é Bem, Globo de ator, atriz e à toa. Isto é ele. alguns dos últimos Bem, vencedores, bem. sendo que nessa categoria foi sempre o mesmo, não é? Sim. O último vencedor foi sempre o Ricardo Aruz Pereira, Certo. por visto uma cadelinha do sistema. Ai. Mas cadelinha mesmo um molusco bivalve, pois é assim viscoso. Olha, eu acho que ele também se referia a ti, sabes? Porque tu és daquelas que querem um bocado do bolo. Do bolo? Do bolo. Infelizmente, hoje vemos mais artistas que apenas querem um pedaço do bolo. Eu nunca quis fatias, eu queria um bolo novo só para mim. Lá está. Sim. E foi por isso que em 2010 Rui Sinel de Cordes decidiu ser absolutamente inovador. Quando estou a escrever o texto, surge uma piada com o presépio. Eu dizia qualquer coisa como: no campo até acho normal fazer um presépio, mas na cidade, onde é que vais encontrar musgo? O Nilton respondia: pois, também não estou a ver. E eu rematava: só há um sítio, mas é um bocado chato chegar ao pé da... introduzir nome da figura pública de bastante idade e dizer: não se importa de abrir as pernas que eu preciso de fazer um presépio. Eu escrevi a piada antes de lá colocar o nome da figura pública, o que prova que não é pessoal. Na minha cabeça, surgiu a piada Epá. de musgo ser encontrada na vagina de uma velha. Eu agora precisava de uma velha conhecida. Epá, eu não acredito nisto, caralho. Ouçam, é que isto narrado, ainda imaginem, eu acreditava mais e estava mais ok com ele simplesmente se ter lembrado: olha, vou dizer o nome desta gaja e dizer que ela tem musgo na cor. Epá, mas foda-se, tipo, este processo é completamente absurdo. Eu agora só precisava de uma velha É a conhecida. melhor frase de sempre. Quando toma Uma forma. amiga da minha mãe, ou assim. Vou pôr na camisola. Eu agora só precisava de. Dizem Inês, estás bem? Estou. Eu sempre gostei muito de biografias de artistas, não sei quanto a vocês, porque nos permite perceber como era o processo criativo, sei lá, Sim, de um sim. Bob Dylan, de um Basquiat, de uma Rita Lee, de um Rui Sinel de Cordes em programas com o Nilton. São pedaços importantes da nossa história. Eis senão quando ali estava ela, a banqueira do povo, como um relâmpago na minha cabeça. Eunice Munhoz. Isso Estás a brincar, mano? Eu achei que ele fosse a Lili Canessas, ou sei lá, bro. Ai, Eunice Munhoz, bro. Ai, puta, eu não soube desta, mano. Puta que pariu. Foda-se, mano. Aí é bem. seria impossível. Isso seria impensável. Ninguém teria a coragem de usar o nome de tal figura pública. Ora, quando estas palavras todas se juntam, normalmente é aqui que eu apareço. Epá, O por homem amor de Não tem Deus! medo de nada nem de ninguém que ousa fazer frente a uma temível senhora de 82 anos. Certo. Claro que, exibindo-se assim a grande altura, sucederam-se os convites e rapidamente passou da prestigiada SIC Radical para a não menos prestigiada Mais TVI. O Terruta apresentou-se confiante. Queria construir, sim, um novo canal para o público jovem, mas que seria melhor que a Radical. Havia dinheiro para investir e sonhos lindos para realizar. Disse-me que não queria ter um namoro comigo, mas sim um casamento. E para o provar, acrescentou de dote um contrato de exclusividade ao nível de um canal generalista. Sim, claro, como se faz sempre ainda hoje nos canais temáticos. O Zé Lopes, por exemplo, está a ganhar uma batelada no V Mais Fama para garantirem que não foge para a Curiacos TV. É o mercado a funcionar. Mas a melhor parte, a Terruta, diretor de Mais TVI, guardara para dizer no fim. Não saiu sem referir Miguel. que, para ele, só existiam dois humoristas em Portugal, o Ricardo Araújo Pereira e eu. E depois Ih, saiu caralho. a voar montado num unicórnio branco. Certo. Havia esperança, pensei. Havia ainda gente Já cheguei boa. hoje de manhã, E, ó. pasme-se, gente esperta. Ah, claro. Gente boa. esperta. E gente esperta é gente que lhe diz que é o melhor Que é o humorista maior, do mundo. o gajo Foi é o também maior. por isso que considerou imediatamente gente boa. A e gente Joana é a esperta máquina a no gozar com Rolling estes Stones. gajos. Conheci o Lhubo É, em é, 2011. Decidi experimentar um dos seus Já restaurantes. foi hoje de manhã. A meio da refeição, Já não vamos jogar o Lhubomir Uncharted hoje. entrou, olhámos um para o outro, o que o levou a sentar-se imediatamente na minha mesa. Disse-me que eu era o humorista com mais piada, eu disse-lhe que ele era o melhor chefe e fomos felizes até hoje.
É muito fácil conquistar o amor de Rui Sinel de Cortes. Tu és mulher, não, tu é que és. Basta dizer-lhe exatamente aquilo que ele Aquilo quer que ouvir, quer como ouvir. faz a Filipa, de resto todas as manhãs, não é? Amor, nunca te esqueças, tu és o melhor de todos, o mais valente, apesar das coisas no V+, não terem corrido nada bem. Estive pouco tempo no canal, onde fiz o Roleta Russa durante apenas 2 meses. Um programa diário de 25 minutos, gravado numa garagem feita estúdio, com uma equipa deficitária e edição desacompanhada. Escrevíamos e gravávamos todos os dias 25 minutos de piadas sobre a atualidade. A equipa de escrita era eu e outro guionista. Estava a tornar-se demente o que nos era pedido. Fiquei cansado só de escrever isto. Também não conheço nenhum apresentador que trabalhe 10 horas antes de gravar o seu programa. Até eu fiquei exaurida só de ouvir. De qualquer forma, se não conhece nenhum apresentador que trabalhe Até- 10 isto horas até antes me de está a gravar o seu cansar. programa, é pedir ao Terruta que o apresente, porque é um dos 2 únicos que ele conhece. Começavam aqui a surgir as primeiras desavenças sérias com o meu agente. A Oh, nossa meu Deus. relação, outrora alinhada, respeitosa e de admiração mútua, apresentava as suas primeiras brechas. Brechas. Telefonou-me com um pedido de publicidade. Desde o início que lhe tinha dito que isso era algo que não estava em cima da mesa para mim. Há muitos anos combinei com um humorista que me prometia amizade, que íamos ser diferentes, íamos vencer pelo mérito da nossa arte e viver dela. Jamais faríamos publicidade, jurámos. Até hoje mantive a minha promessa. Ele derreteu como plástico ao sol, pouco tempo depois, assim que recebeu a primeira proposta. Isto ao mesmo tempo parece aquela coluna do Bernardo de Olhão, da TV 7 Dias. Tipo, cala-te boca, não me faças dizer quem foi o humorista que me prometeu que não se vendia e depois foi fazer reclames da nós. O Pá, Nelson sério. aliciava-me. A proposta chegava sério? de uma marca Do de Martinha? whisky, tinha tudo a ver com o meu perfil. Eu, que já tinha sido embaixador de marcas de gin. Isto eram e são, quanto a mim, 2 situações completamente diferentes. Claro. Claro, até porque whisky é whisky e gin é gin. E embaixador é quase um cargo diplomático, não é? Não é bem publicidade. É, pá, Mas chamado é trabalho é verdade. trabalho, conhaque é conhaque. O pior é que a parada continuava a subir, como sempre sucede quando se usa o nome de Rui Sinel de Cortes. Ora são grandes cadeias de hotéis a salivar pela sua presença, ora são canais temáticos a hipotecarem as contas para o conseguirem contratar, ora são Foda-se. marcas de whisky a estourar o orçamento anual de uma vez só. Eu estou confortável em dizer que uma marca me deu dinheiro para eu ir trabalhar. Jamais estarei, para, apenas a troco de uma contrapartida financeira, vos dizer que consumam a marca e que ela é boa. A primeira é mecenato, a segunda é prostituição intelectual. A parada meu do segundo, Deus. A minha resposta era igual. A ideia Tão era acima do fazer comum umas dos stories mortais, no este Instagram gajo. de copo cheio. Propunham uma série de stories a 10.000 euros cada uma. Ai, é bem, stories a 10 mil paus. É pá, foda-se. Voltou o unicórnio. 10.000 euros cada uma parece-me até pouco. Ele não é nenhuma Margarida Corseira. 10 para mil cobrar um valor paus tão por baixo story, 15 bro. segundos no seu Instagram. Sim. Sobre o fim de outro relacionamento, já não serei tão superficial, até porque assumiu contornos públicos. Refiro-me ao Qual dia era a marca? Era o Banco de Portugal? em que decidi colocar uns pontos nos is entre mim e a SIC, arrastando no processo Pedro Buxerri Mendes e a nossa suposta amizade. Oh meu Deus. Como podemos permitir isto? Tanto chateou-se com a num país que é um televisão. mar? Ai meu Deus, suposta amizade. tá E agora o tá episódio complicado. parava aqui e vocês ficavam sem dormir por não saberem o que aconteceu entre Não- Rui Sinel de não Cortes vais e fazer Pedro Pedro Buxerri. Vais Buxerri. vais contar. Tá bem, não vos fazia uma coisa dessas. Numa soalheira manhã, informam-me de que a SIC tinha lançado uma plataforma online na qual tinha colocado o Very Typical. Para além da óbvia e recorrente falta de educação e elegância deste canal de televisão em não considerar sequer importante um aviso ao artista, havia um problema legal. A SIC já não tinha os direitos sobre o programa, o prazo já terminara e eles agora pertenciam-me a mim. Ai meu Deus, e agora o que fazer? Um telefonema para esclarecer a situação e retirar a série Very Typical da Opto ou iniciar uma violenta batalha legal? Tínhamos todo o motivo para processar o canal e ganhar com facilidade. Na É altura pá, explodi. pelo amor de Deus. Avancemos. Os advogados que preparem o processo. O meu agente chamou-me à razão. Olha lá, o Buxerri não é teu amigo? Sim, respondi sem hesitar. Estava completamente convencido disso. Há anos que mantinha uma relação com o Buxerri, em que almoçávamos mensalmente ou jantávamos em minha casa. Quando eu estava em Londres, o Pedro contactou-me de forma tímida. Um dos seus filhos ia mudar-se para a grande cidade e isso causava-lhe preocupação. Pediu-me para tomar conta dele, ser um bom socorro caso ele precisasse de algo. Oh, Não meu tinha mais ninguém Deus. de confiança tão perto. Mas o que é que isto tem a ver com a história da ópera? Pois Nada. espera, já vais ver, mas antes um conselho a todos os pais: se não têm mais ninguém de confiança Deixem perto do o vosso Sinel. filho, além do Rui Sinel de Cortes,
mais vale deixar o miúdo sozinho. Ai, é bem. Mandámos parar os advogados e telefonei ao Buxerri. Expliquei-lhe a falta de decência básica de um contacto prévio a um autor de um programa com o qual iriam beneficiar. Ele acedeu. Tinha-se tratado de um erro seu. Disse-lhe que os advogados da agência nos tinham dado razão num possível processo, mas que não o queria prejudicar e que, se retirassem os conteúdos do ar, o assunto ficava por ali. Foi com espanto que, perto das 11 da noite, recebi uma mensagem num tom que o diretor da Radical nunca tinha usado comigo. Garantia-me que o Very Typical já tinha sido retirado do ar, mas que eu estava à vontade para processar o canal, porque não tinha medo de mim nem dos meus advogados. Pimba! Parece que estamos a ver um episódio do Lei e Ordem, não é? Uma daquelas séries de advogados que não Tenso. chegam bem a entusiasmar. O escândalo da plataforma de streaming de Carnachide, que quis lucrar e bem ao disponibilizar Very Typical no seu catálogo, que funcionaria assim como uma espécie da série do adolescente para a Opto, não é? O conteúdo sobre um rapaz perturbado que toda a gente ia querer ver. Achei aquilo descabido, mas revelador. Eu não tenho amigos que falam comigo naquele tom. Tu É não podes passe. enviar uma mensagem intimidante ao Rui Sinel de Cordes e não esperar consequências. Oh, meu Mas, Deus! como tal, o que é que aconteceu? Fiquem para ver nos próximos episódios. Oh, Será meu que Deus, Pedro o Buxeri vai aparecer cliffhanger. a boiar no Tejo? Não, espera, afinal não aconteceu nada. Foram só umas boquinhas nesta biografia. E aquela coisa que eu achava que era típica de mulher, mas afinal não. Que é mandar à cara de alguém os favores que esse alguém lhe pediu. É pá, Mas por acima amor de de Deus. tudo, não podes pedir-me para tomar conta do teu filho quando Ai, ele se awesome, encontra isso deve a ser 2000 lindo, bro. quilómetros e depois querer Awesome, ser ai, esperto comigo. awesome. Talvez possas fazer isso com outros gajos do meio, que vão pensar se podem obter vantagens na carreira e engolir sentimentos e palavras. Não a mim, independentemente da posição que ocupes. A isto eu chamo integridade. Pumbas! Calma, jovem, ele também não te pediu para adotar o filho de 5 anos, não é? Provavelmente limitou-se a dar o teu Sei lá, contacto a um eu, pá. calmeirão que foi fazer Erasmus. Também não é uma dívida assim para a vida. Eu sinto que o Rui Sinel de Cordes devia estar mais grato a quem lhe deu a hipótese de queimar o sofá do Hotel Capitão. Exato. Inês. Tenho que dizer uma coisa agora. O Desculpa. quê? Que o Sinal dos Anéis é um podcast de Renascença com sonoplastia de Diogo Casinha e narração de Não. Filipe Vargas dentro de outro podcast de Renascença com narração de Joana Marques. Escusa de subscrever, porque amanhã é já o último episódio. Bem, vamos ver o último episódio. Estou curioso. O extremamente desagradável na Renascença com o apoio de Magnum. Extremamente desagradável. Extremamente. Yeah. Tal e qual. Desagradável. Os meus advogados deram-me razão. E como tudo o que é bom Oh, chega ao Jesus. fim, hoje temos o último capítulo da trilogia Sinel dos Anéis. O Sinel dos Anéis. O Entorno do Rei. E vamos assistir à maior das batalhas, um É momento pá, chave sério. da nossa trama. Aquele momento em que o Sinal de Cortes bebeu demais no espetáculo de homenagem a um amigo, depois insultou e desejou a morte a uma espectadora. Esse mesmo, sendo que ainda está por provar que tenha bebido demais. A mim custa-me a crer que tenha sido isso, até porque ele raramente bebe. O LX Comedy Club era um projeto que tinha começado de forma lenta, mas que iria rebentar em breve. No Porto éramos recebidos com entusiasmo pelo Helder, que me espremia laranjas frescas para a minha tequila Sunrise, que preparava mal me via entrar. Tequila Acho que as pessoas que Sunrise. fizerem isto deviam ser logo presas preventivamente. Uma pessoa que bebe tequila Sunrise não está em condições de conduzir. Bem, é assim tão forte isso? Não, é sinal que já bebeu demais ao ponto É de sinal. estar a pedir bebidas com um nome ridículo. É pá, Mas, fantástico. mas para quem não sabe, já agora, o que era o LX Comedy Club? Então, o LX Comedy Club, de que o Rui Sinel de Cordes fala neste livro que Ana Galvão está a Pá, deliciar-se isto hoje está um dia de sol tão bom que dava vontade de ir passear no Parque da Quinta das Conchas. a ler Tô desde, louca. que, Sim, desde sim, as deixa- 7 da manhã. O LX Comedy Club era um grupo de 4 humoristas: Salvador Martinha, Luís Franco Bastos, Ricardo Vilão e o melhor deles Acabei de todos, olhar aqui Rui pela Sinel de janela. Cordes, aquele que nem precisava de se E esforçar. eu percebi. Eu saía sempre à noite. Eu assim, Cheguei a fazer espetáculos de direta. Eles não gostavam, bocado mas eu aleatório entregava sempre. Talvez Mas cause pronto, um mas certo olhei tipo pela de janela e irritação, pensei nisso. que eu compreendo. Ver alguém Bem que não específico. trabalha tanto, mas que cumpre o objetivo. E eu fazia bem mais que isso. Oi? Claro, eu percebo, é como aquele Sim. aluno que não estuda e tem sempre a melhor nota da turma, não é? Os sobredotados são muito encanitantes para os outros. E tomem nota disto, porque pode ter nascido aqui a má vontade que fez 2 dos elementos deste grupo quererem vingar-se mais tarde do genial Sinel de Cortes. Mas pronto, antes Exatamente. disso, viveram um idílio, Sim. eram recebidos de norte a sul do país como se fossem o Fernando Mendes. Davam-lhes Isso era coisas para como comer. o coisa não só fazia. coisas, mas também familiares. Éramos Como é que ele recebidos se em chamava? festa em todo o lado. Ofereciam-nos comida, bebida e mulheres. Sim, é mais Acho que é sempre comum ao mesmo ser banco. mulheres do que pensam. Não a mulher como um pedaço de carne, mas a experiência penetrante do prazer de partilhar tempo com uma companhia A comer um feminina de corno de gabarito Kinder que Bueno. calhava ser prima, irmã ou esposa de um nosso interlocutor. Não que não há stands de gelados no Parque da Quinta das Conchas.
Bom, talvez seja a Infelizmente, nem mulher bancos. como um pedaço de carne, afinal de contas, Aquilo não tem mas bancos sempre nenhuns. com a garantia de ser consensual. Era como se estivessem em turnê pela Arábia Profunda e lhes Chocada. oferecessem... Espera, deixa lá ver. Experiência mais comum bebidos em festa em todo o lado. Ofereciam-nos comida, bebida e mulheres. Sim, é mais comum oferecer mulheres do que pensam. Não a mulher como um pedaço de carne, mas a experiência penetrante do prazer de partilhar tempo com uma companhia feminina de gabarito que calhava ser prima, irmã ou esposa de um nosso interlocutor. Bom, talvez o quê, seja mano? a mulher como um pedaço de carne, afinal de contas, mas sempre com a garantia de ser consensual. Era como se estivessem em turnê pela Arábia Epá, Profunda e lhes chocada. oferecessem mulheres em troca de camelos. Quais Epá. camelos? Espera, já percebi. Os próprios. Já percebi, já percebi. Bom, relembrar que estamos a ouvir a biografia Meu do Deus. Rui Sinel de Cortes, narrada por Filipe Vargas. Bom, a verdade é que anos mais tarde, infelizmente, um dos elementos deste grupo, LX Comedy Club, acabou por morrer e Rui tratou de organizar a devida homenagem. Primeiro telefonicamente, mais tarde ao vivo, foi a reunião do velho grupo. Na primeira conversa que tive com o Luís e depois com o Salvador, disse-lhes que tínhamos de fazer um espetáculo de homenagem. Nenhum deles acrescentou muito a esta ideia, mas ela ficou no ar. Insisti, talvez não o devesse ter feito. Como quem diz, se soubesse eu o que sei hoje, não tinha insistido, não é? Se eu soubesse o que aqueles dois fariam para me tramar, Não, tinha mas meu é Deus. ficado quieto, borrifando-me na memória do meu amigo falecido. Mas espera aí, o que é que os outros fizeram para o tramar? Espera, já vais ver, isto é como a Guerra dos Tronos, Ah, são é? muitos episódios Sim, até sim, ao sim. Epá, por desfecho, amor mas está de quase. Deus. Já estamos no grande dia, o dia do espetáculo Vamos da para o Red homenagem. Wedding. Estamos no dia de espetáculo da homenagem a Ricardo Vilão. Quando chegámos, o palco estava preparado. 4 cadeiras confortáveis ao meio, uma delas inevitavelmente vazia, e um céu estrelado composto por limões que desciam do teto presos por fios de nylon e pairavam por cima de nós. O Ricardo tinha uma tara por colocar limão em cima de tudo o que comia, e isso foi motivo de inúmeras brincadeiras no passado. Ok. Parece a despropósito Sim. este pormenor dos limões, mas vão ver que não. Na verdade, isto não é bem como o Game of Thrones, isto é como o Lost. Convém ir tirando notas. Ensaiámos tudo ao pormenor. Tudo correu bem, não caiu nenhum limão, estávamos prontos. Ok. Cá está, muita insistência no limão, uma Sim, pessoa sim. começa a perceber que isto vai ser um elemento muito importante. Cada um bebeu um Black Russian por sugestão minha. Sabia que eles habitualmente eram degustadores de cerveja ou de gin, mas aceitaram. Black Russian é um cocktail composto por vodka e licor de café e fazia parte do meu ritual de palco há já vários anos. antes de Era cada o Tequila atuação. Sunrise Ter e o Black bebido Russian. esta bebida Agora, em todos Sinel, os obrigado. espetáculos que fiz ao vivo. A receita Obrigado. era sempre idêntica. 2 ou 3 destes, Rockless. Não tenho registros de Puta que espetáculos estragados por este motivo ou outro durante esse período. Avanço estes detalhes para que compreendam que não fiz nada de diferente nesta noite em relação a ingestões ou consumos. Ok. Reformulo. Não terei respeitado esta quantidade. Em vez dos tradicionais 3, aumentei para 4 ou 5, mas apenas isso. Trazer o seu ordenado. Portanto, meu pai uns 37. Está no Lidl. Mas Foi essa a questão. Isso vale 133 lasanhas do Lidl? Desculpe, pode repetir? 200 gramas de ACN. Ao trazer o seu ordenado para Santander até 31 Já estou tão cansado destes anúncios. Obrigado, Santander, agradecido. Lag is terrifying. Oh! You can miss the game-changing ult. Lose track of your payload. Será que, Apenas este isso? homem, será que este Sim. homem não consegue beber coisas com nomes normais, tipo cerveja, vinho, whisky? E há 4 ou 5 só sem Tequila certezas. Sunrise, Black Russian. Dá vontade de chamar o Fernando, Sério? aquele forcado do licor beirão, lembram-se? Então. Era assim muito parecido com o Zé Ok. Diogo Quintel. E depois, a velha ideia de senhor guarda, eu sempre bebi 7 Moscow Mules antes de conduzir e nunca tive nenhum acidente, é porque não há problema nenhum. Tenho Caso as não minhas tenha bebi Moscow Mules. capacidades absolutamente intactas. É óbvio que se ele sempre bebeu 2 ou 3 Black Russians em Rock Glass e naquela noite se limitou a duplicar a dose, não foi com certeza por isso que se passou da cabeça e resolveu insultar os espectadores. Há momentos em que gostaria de Como é que ter é, Sr. Ricardo? essa explicação, ou outra mais sólida que seja. Apreciava poder dizer que consumi coisas que não devia e que estava agora a pagar por isso. Penso que qualquer coisa seria melhor que apenas ter de aceitar que um copo ou 2 a mais tenha produzido este efeito. A explicação que tenho acaba por ser melhor que as que restam. São obscuras e apenas 2. Se não foi efeito do álcool, isto é o que me sobra. Drogar uma bebida, intervenção espiritual. Ai, Portanto, meu. duas hipóteses em cima da mesa. fomos minadas. Fomos ou minadas. foi minado. E nesse caso, por quem, se não aqueles invejosos do Luís Franco Bastos E o Salvador Martinha, ainda com dor pois. de cotovelo, por verem sempre o Sinel ser melhor embriagado do que eles sóbrios. Ou Minaram então, o gajo. segunda hipótese, também bastante plausível, intervenção espiritual. Mas atenção que não foi ele que avançou com estas hipóteses. Evidentemente, são coisas que se dizem por aí. Estas duas hipóteses não vieram da minha cabeça, mas Claro. através de amigos ou conhecidos.
Não é fácil passar estas ideias para mim. Recuso-me a considerar a primeira, e imaginem o que penso da segunda, um habitual ateu, desespiritualizado, confesso como eu. Ainda assim resolveu publicar ambas as hipóteses neste livro. Exato. Ele não quer Foi como o Rui Tavares há na bocado, possibilidade de teve que intervenção dizer. divina e muito menos na possibilidade Teve de que intervenção dizer. humana junto do seu copo. Mas pelo simples não imprimiu ambos os cenários nesta biografia. Tive de consultar pessoas que estiveram presentes porque eu não me lembro. Mas é factual que estava fora de mim. Também é verdade que insultei uma espectadora chamando-lhe uma enormidade de coisas horríveis e desejando que morresse com um cancro. Ela Epá, não foi assim tão horrível tendo em conta as coisas que o Cinel já disse sobre outras pessoas, não é? interrompeu-me para me mandar calar e algo em mim fez snap. E foi também aqui que caiu um limão que se estatelou no palco sem rebentar. Olha. Alguém perguntou: Vilão, és tu? As pessoas que defendem esta teoria espiritual e a quem contei isto adoraram esta parte, não vou mentir. Olha, Cá está, o limão. lá está. Coincidências? Foi Não o- acredito. foi o vilão Portanto, que sobram mandou. mesmo só estas duas hipóteses. Ou foram os membros de LX Comedy Club ainda vivos a tramarem Rui Sinel de Cordes, ou foi o já desaparecido Ricardo Vilão do além a fazer-lhe esta partida. Uma Epá, coisa é por certa, amor de a Deus. responsabilidade do Rui não foi certamente. Isso está fora de causa. Despedi-me do Luís e da sua mulher enquanto combinavam com a Filipe um jantar em casa deles para me ajudarem a recuperar. Foi a última vez que o vi, até hoje. Epá, Para o sério. ajudarem a recuperar, mas aquilo era um espetáculo de homenagem ao elemento que tinha morrido e para apoiar a família deste, ou para ajudar à recuperação do Rui Sinel de Cordes. Sabes quando achas que estás a dar o teu dinheiro para uma causa, mas afinal é para outra, não é? Achavas que era o banco alimentar, mas afinal estás a ajudar outra coisa. Foda-se, E mais, não é? Sinel de Cordes ia recuperar de quê? Problema com a bebida já vimos que não tem, não é? Ele só sofreu ou uma amarração ou uma armação dos seus ex-amigos. É como é o Rui Caraças, Cordas, pela amarração. Lembro-me de começar a chorar quando fica completamente estabelecido na minha consciência que estraguei a noite. Eu sinto que todas as histórias do com o Sinel de Cortes terminam assim. Este homem sofre imenso, não há um humorista que chore mais em Portugal. Ele sofre tanto, mas tanto, que devia ter ido para poeta. Quer dizer, de certa forma foi. Cumpriu-se o poeta neste livro, com planícies de lavanda ao sol. No dia seguinte ao que aconteceu, eu tinha tudo para não sair da cama. Os horríveis pesadelos que atravessei nas minhas escassas horas de sono pareciam agora planícies de lavanda ao sol quando comparados com a realidade. E Pá, o pior por amor de ainda Deus. estava para vir. Decidi Pior, levantar. um cancelamento. Não sem ajuda, não somos ninguém sem ajuda. Nesse dia, as gravações do Blackout começavam às 8h30 da manhã em Lisboa. Ir gravar uma coisa chamada blackout depois de uma noite em que não se Em que lembra de apagou. nada do que É fez, poético. deve ser dos momentos mais Como é que é, engraçados Luís? da carreira de Rui Sinel de Full Cortes. circle. Procurei a Filipa e a pedir-lhe para ir comigo conduzir o Já carro vi, Diogo. e acompanhar-me, dar-me a mão ao longo do dia. Encontrei-a já vestida. Achas que eu te ia deixar ir sozinho, meu amor? Estamos sempre juntos. Nem precisavas de É pedir. que querido. Epá, Achas, meu amor, que eu te deixava ir sozinho como se fosse um adulto que ontem à noite fez a asneira e hoje tem de seguir com a sua vida normalmente? Nunca, meu amor, meu bebê. Deu-me a mão e tudo o que tinha e aguentou comigo todos os impactos que se seguiram. Relembrou-me o meu registro nos 19 anos anteriores. Disse-me que sabia melhor que nunca o profissionalismo e a dedicação que coloco em tudo o que faço e saudou o tamanho do meu coração. E ainda ao tamanho do meu pênis. Ai não, isso não. Que estupidez, isso não, que disparate. Não, mas Pá, a quase. Joana é lixada, mesmo. Hoje sei que as coisas que saem Vai sair da a- minha não boca tarda vêm nada, Diogo. todas na minha cabeça, mas a força que tenho nas pernas, essa é providenciada por ela. Bem, do mal ou menos, mais vale a Filipa ser Uma história de responsabilizada amor. pela força que Rui Sinel tem nas pernas do que pelas coisas que lhe saem pela boca. Levantei-me porque tive ajuda e a certeza de que é isso que os homens fazem. Homens levantam-se. Ser rei também é cair do cavalo. Opa. Só deixa de ser rei se não se levantar. Epá, sério. Só deixa de ser rei se não se levantar. Ou talvez deixe de ser rei também quando insulta uma donzela, desejando que faleça com cancro. Mas não sei bem, eu não percebo nada de monarquia. Parei de estudar na época dos Filipes, não cheguei a esta dinastia dos gandas reis. Chegavam agora os primeiros relatos do Eco em alguns Caraças, mídias nas redes mano, que sociais. rasganço. Até aqui tudo bem, nada que me espantasse. Honestamente já estava à espera. Não seria a primeira vez que a comunicação social comunica falhanços meus, ignorando baldes carregados de exemplos de sucesso. Sei que uma gota de sangue meu no oceano de mediocridade que é o establishment português provoca Establishment. invejosos. Opa. De facto, tem sido assinalável o esforço por parte dos meios de comunicação para ignorar os baldes carregados de sucesso de Rui Sinel de Que é Cortes. épico. Aliás, é assim que se servem sempre as
melhores iguarias, sempre em baldes. O meu agente, Henrique Lourenço, adiantou-me que as agências de Luís Franco Bastos e de Salvador Martinha lhe tinham comunicado a intenção de eles fazerem o espetáculo do Porto sem mim. As duas pessoas que tiveram de ser convencidas a arrancar queriam agora chegar à meta sozinhas. Apesar da tristeza, percebi que, mesmo no pior dia da minha vida, ali estava eu a ser um homem enquanto lidava com ratos. Esperei até ao final desse dia por algum contacto por parte de algum destes dois belos exemplares de amizade, um par de tomates que fosse. No dia seguinte, bloqueei-lhes o acesso digital a mim. Penso que é isso que se faz agora quando se terminam amizades. Sério. De deletar e excluir do meu Orkut. Nós tornámos esta história numa espécie de podcast do Observador, mas na verdade dava uma novela da TVI em 320 episódios. Imaginem lermos o resumo na TV Guia. Rui zanga-se com Salvador e Luís e diz que nunca mais os quer ver, apesar de terem sido tão felizes a comer primas oferecidas por outros homens de norte a sul do país. A imagem de certas figuras públicas é lavada, o caráter de outros é manchado, sem que nada aconteça por acaso. A Ananzinha da rádio é um particular triste exemplo do que vos falo. A autora de um dos conceitos mais ordinários de sempre, certamente o pior que já saiu com o escudo do humor, é manipulação e controlo de discurso, apenas uma ferramenta de supressão e adulteração de opiniões. És tu. Eu peço que tenham esta frase, só esta. Um dos conceitos mais ordinários de sempre. Isto que nós fazemos aqui, diz a mesma pessoa que logo a seguir escreve isto. Eu não imaginava que alguém com aquele aspecto físico, parece que o Humpty Dumpty está a transitar, mas não se percebe bem para o quê, pudesse arriscar a personalidade que esta personagem apresenta. Faz-nos pensar, na altura da concepção, o pai mandou o quê para dentro da da mãe? Uma escarreta? Foda-se, bro. Ainda com caralho, mano. Eia bem, puto. Mas isto está no livro dele? Ai, a puta que pariu. Considerar um elogio a alguém com este nível de domínio. Não, segue. Acho que é melhor seguir. É uma imagem meio... Eu tenho que considerar uma medalha a alguém com este nível de domínio do ordinário. Considero extremamente desagradável o conceito mais ordinário de sempre. É sério, estou orgulhosa. Eu estou surpreendida também ao mesmo tempo, porque dentro de todas as pessoas visadas neste livro, desde o ex-agente aos ex-amigos Salvador... Foi a Joana que recebeu... Ninguém é brindado com tantos elogios como eu. Eu que nunca privei com esta pessoa, não é? Querem ver que o pior que podem fazer ao cavaleiro negro do humor é gozar com ele. Custa-me a crer. Custa-me a crer que um homem tão forte não tivesse... Mas ela já tinha gozado com o Sinel, nem sabia. Sim, capacidade de encaixe, não pode ser. Percebe-se que há traumas e bullying nos anos da escola, mas é inevitável pensar, não o suficiente. Não Nós já percebemos foi isso. Nestes últimos 3 vídeos. Ser fácil viver uma adolescência a pensar que a única hipótese que tem de romance é ser violada pelo contínuo da secundária que frequentou. Ai, é com caralho, bro. Foda-se, meu. Bem, isto é mesmo uma boa forma. Uma boa forma de tipo de arrebentares com a carreira que tinhas, meu. Jesus Christ. De 0 a 10, quão ofendido, magoado, sentido acham que ficou o sinal de cortes das outras vezes que foi mencionado no extremamente desagradável? Bem, eu nem sabia que ele tinha sido mencionado. Se Portugal não fosse um país atrasado, agora quero ir ver. Que ela saía de uma gruta era quando o circo passasse na cidade. E eu não estou a dizer que ela faria de mulher bomba. Aquela gorda não cabe no canhão. Mas isto é tudo sobre ti. Eu percebo que todas as outras mulheres que surgem neste livro surgem com a única função de elogiar o protagonista, não é? Desde a stripper que não cobra até à Filipa que lhe diz que ele é o maior e o mais valente. Mas também não é preciso reagir assim quando confrontado com 3 mulheres que não são assim tão fãs. Pronto, é só isso. Ainda por cima somos feias, Rui, não ligues. Isto é tudo inveja das outras que tiveram a oportunidade de privar contigo. Uns acham merecedor de prémios. O Rui Veloso explica isto bem. Se fosse um homem a apresentar este nojo de currículo, era chamado de tudo. Como é uma mulher e de esquerda regime, finge-se que há algum tipo de mérito naquele amontoado de estrume que forma a sua carreira. É pá, por amor de Deus. Rui Veloso explica bem o quê? Não percebi essa parte, mas... Sim, Bárbara, a resposta é essa, sim. Ele acha que eu, por ser mulher, não sou chamada de tudo, mas só no último parágrafo foi Humpty Dumpty em transição, resultado de procriação com cuspo e gorda que não cabe num canhão. Eu imagino se fosse um homem. Ai não, espera, em princípio se fosse um homem, o Rui convidava-me para irmos beber um Black Russian a ver o pôr do sol. Ela é o típico caso da vítima que se vinga dos seus agressores do passado, agredindo quem não lhe faz mal no presente. Isto é uma reação psicológica que aparece em muitos agressores e pessoas com distúrbios mentais, como sabem, o que torna estas pessoas bastante perigosas para a sociedade.
O responsável pela obra autobiográfica Monstro parece ter muito conhecimento acerca de pessoas com distúrbios que constituem um perigo para a sociedade. Não sentem isso? Eu diria que as mais perigosas são aquelas que têm uma ideia de grandeza de si próprias que as leva a dizer coisas como: o meu trabalho foi de tal tamanho que ninguém me pode ignorar. Ninguém é Márcio. Das palavras que mais me agradam para me definir é inevitável. Sou alguém orgulhosamente fora do sistema e ainda assim ele não me conseguiu. Nós já ignorar. conhecemos. O meu trabalho foi de tal tamanho que É se o alguém Sinel e o quiser Gustavo fazer Santos. um resumo da história do stand-up comedy Estão os dois no português mesmo. e ignorar o meu nome, não serei eu a fazer má figura. Fora do sistema. Inevitável é um péssimo adjetivo para descrever alguém, porque quando pensa em inevitável, alguém que não conseguimos evitar, Pois é. ocorre-me aquele senhor da Medicare que aparece ao mesmo tempo nos 3 Em canais. todo lado. Quero sentir-me uma pessoa de sucesso, mas se calhar em relação a sucesso eu tenho uma ideia diferente. Está na hora de mudar a definição. Não pode continuar a ser dinheiro e fama. Para mim, sucesso é estar bem disposto quando acordo e sentir que ninguém me controla. Sucesso é cozinhar todos os dias para a minha mulher. Às 2 da tarde, fui com calma comprar comida e às 5 estou a cozinhar para o jantar. Se eu tenho a possibilidade de fazer isto, o que sou eu senão um humorista de sucesso? É pá, por amor de A Deus. definição de sucesso de Sinal de Cortes é estranhamente parecida com a definição Yeah, de são bem desempregado parecidos, para o resto porque, das pessoas, não é? Eu acho que devia avaliar-se assim o êxito de humoristas em todo o mundo, tipo Louis C.K., Ricky Gervais. Nada de especial, ok? Vão fazer uma grande tour mundial, mas isso impossibilita-os de estar no Pingo Doce às 2 da tarde já a tratar do jantar. São os falhados. Loser. Enfim, O Sinal dos Anéis é um podcast de Renascença com sonorização de Diogo Casinha e narração de Filipe Vargas, uma história baseada em factos surreais. O que vai acontecer com este livro? Vais oferecer? Posso ler? Tu queres ler Eu primeiro, quero ler, não é? quero ler e Eu depois percebo que ficaste oferecemos muito aos entusiasmada. ouvintes. Podemos oferecer. Está bem. Há melhor Aí é licitação. bem. Há Sim. pessoa que mostrar mais que quer o Mais livro. vontade. Mais vontade de ler. Aí é Mas bem. depois Pessoal, olha, Ai, a esmagadora maioria de pessoal nos comentários a rasgar completamente. Meu Deus, puto. Que absurdo. Bem, que saga fantástica. Chegamos assim ao fim desta saga. 1 hora, certinhas.